Graça e paz, bem-aventurados que já estão comigo, bendito os que ainda hão de chegar. Sejam bem-vindos ao canal Adorar e Conscientizar. Sou o pastor Leandro, que Deus te abençoe poderosamente. E hoje nós vamos começar o nosso estudo na palavra de Jeremias, capítulo 8, do versículo 6 até o 12. Amém? Do versículo 6 ao versículo 12 do livro de Jeremias, capítulo 8, a palavra vai nos dizer exatamente assim: eu escutei e ouvi, porém eles não falaram corretamente. Nenhum homem arrepende-se da sua perversidade, dizendo: o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga marinha, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua vinda. Porém o meu povo não conhece o juízo de Deus. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão fez ele isto, a pena dos escribas é vã. Os homens sábios estão envergonhados, eles não consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. O que sabedoria há neles? Portanto, darei as suas esposas a outros, os seus campos para aqueles que os herdarão, pois cada um, desde o menor até o maior, é dado à ganância. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles comporta-se falsamente. Porque eles curaram a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Estavam, pois, envergonhados quando cometeram abominação? Não, de modo algum envergonharam-se, nem foram capazes de envergonhar-se. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento da sua visitação, serão desmoralizados, diz o Senhor. Amém? Irmãos, antes de nós continuarmos aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe teu like, deixe seus comentários, isso ajuda muito o canal. E como eu sempre falo, você abençoa a minha vida grandiosamente. Amém? Bora lá então? Solta a vinheta! Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, Jeremias capítulo 8, versículo 6. E eu escutei e ouvi, porém eles não falaram corretamente. Nenhum homem arrepende-se da sua perversidade, dizendo: o que eu tenho feito? A cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Essa expressão de nenhum homem arrepende-se da sua perversidade concorda com o respeito em voltar e retornar como um chamado ao arrependimento. A nossa geração passa por essa grande dificuldade. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram corretamente. Muitas das vezes nós esquecemos que Deus está escutando, nós sempre esquecemos que Deus está 24 horas por dia nos observando. E nós falamos para Deus: olha, eu me arrependo dos meus pecados, mas passa um tempo, a gente volta a fazer aquele pecado, ou começa a tornar a fazer o pecado. Uma coisa que uma vez o pastor Cláudio Duarte, assim como todos os outros pastores, eu já vi brincarem com a situação, é que quando nós vamos cometer algum tipo de pecado, nós olhamos pro lado, e nós não temos que ficar olhando para o lado, mas nós temos que olhar sim para cima. Oi Jesus, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? E nós esquecemos disso.
Nós queremos ter uma vida cristã com Deus alinhada e corretamente, mas esquecemos que a nossa persistência, a nossa reverência, o nosso temor, o nosso respeito tem que ser o tempo todo, em todo o momento, a cada segundo do dia. Não é só quando eu estou na igreja. A maioria das pessoas com quem eu convivo hoje coloca assim papel de santidade dentro da igreja, mas quando saiu da igreja, o velho homem volta. É como se a pessoa chegasse na porta da igreja, tirasse o velho homem, pendurasse ali no cabide, pendurasse ali na porta, entrasse para o culto e aleluia, glória a Deus, e pá, e quando sai, pega o velho homem, veste de novo e vamos lá. Criminalidade. Precisamos estar atento a isto. Lembra que na aula anterior de Jeremias 7, nós falamos sobre estarmos entrando na casa do Senhor, oferecendo falsos sacrifícios, oferecendo momentos que nós não deveríamos oferecer, machucando os nossos irmãos. Cara, ainda vou fazer mais um estudo de Jeremias capítulo 7 ainda, tá? Se você não assistiu Jeremias 7, para aqui, ó, aqui em cima aqui, ó, assiste lá Jeremias capítulo 7. É importante que você assista, porque eu vou fazer uma outra aula voltada nesse estudo, porque, cara, dá uma mensagem muito forte, impactante. E nós não podemos estar dentro da casa do Senhor sendo uma coisa e no mundo sendo outra. Isso não fecha na matemática de Deus. Amém? Aí, versículo 7, ele vai nos dizer assim, ó: sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga marinha, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua vinda. Porém, o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Ei, veja aqui, ó, a cegonha, a tartaruga, são animais migratórios que mudam de pouco em pouco tempo por instinto. Elas observam as leis da natureza estabelecidas pelo seu Criador. Isso mostra que elas conhecem um sinal de quando alguma coisa está acontecendo. Olha, o inverno está chegando, nós temos que nos afastar daqui. Olha, o inverno se aproxima, nós precisamos nos afastar disto. Só que a palavra diz assim: porém o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Versículo 7, leia lá. Só lembrando, eu estou usando a tradução King James, tá, irmãos? E quando ela fala assim para nós, o meu povo não conhece o juízo do Senhor, é porque nós fazemos as coisas sem nos preocuparmos, sem colocar na balança o peso. E eu falei sobre uma das aulas dos 5 S's do casamento, a questão da segurança. Se você não assistiu, aqui ó, vou deixar aqui em cima para você o link, para você poder assistir 5 S's do casamento. Clica aqui, ó. Ei, eu comentei na aula lá, eu vivo pela graça do Senhor, mas os pecados continuam batendo na porta, eu preciso combater eles. Eu não mato porque é lei, eu não vou roubar porque é lei, só que eu também não vou mentir porque é lei. Não mentirás. A maioria das pessoas acha que um pecado grande vai te derrubar, mas não é um pecado grande, é um pecado pequeno. Satanás não precisa que você abra a brecha. Tá certo que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar pessoas que um abre a brecha e o outro escancara a brecha. E é onde você tem que cuidar. Não tem que abrir brecha, muito menos escancarar a brecha para Satanás poder trabalhar na tua vida. Você tem que fechar as brechas. E a nossa vida é baseada na luta constante, diária, do dia a dia, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, onde nós fechamos as brechas para Satanás não trabalhar na nossa vida. Só que hoje o povo liberou tudo. Eu conheço gente que fala: beber não tem problema, não é pecado beber, porque Jesus bebia, mas Jesus sabia se controlar e não tomava vinho alcoólico.
É um vinho totalmente diferente do que Jesus tomava para os vinhos de hoje. Muito diferente. Você entende? Hoje qualquer golinho que você dá ali, você já está bêbado, já está... E a palavra do Senhor diz que beber não é pecado, beleza, amém. Mas não vos embriagueis. E a maioria não sabe se controlar, quando vê, está felizona, sorridente, e já era, pecou, acabou. Entendeu? Agora, por que eu vou abrir a brecha de tomar uma bebida alcoólica? Por que eu vou abrir a brecha para Satanás trabalhar? Assim como tantas outras áreas. Tanto a pornografia, o cigarro, os vícios. Você tem que lutar contra isso. E deixa eu te falar uma coisa. Tem muito crente que pega e fala assim, ó: mas quando eu estava no mundo eu não passava por isso. Quando eu estava no mundo parece que não dava tanta vontade. Irmão, irmã, você está com saudade do mundo? Precisa se libertar. Você está andando nos caminhos do Senhor, fazendo as mesmas coisas que você fazia no mundo? Precisa se libertar. Beber é regra para quem? Não é para quem vive no mundo? Por que você bebe então? Se você é de Cristo. Fumar não é para quem vive no mundo? Por que você fuma então? Vamos parar por aqui. Vamos lá, versículo 8. Versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: como pois dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, eis que certamente em vão fez ele isto, a pena dos escribas é vã. Você entende isso aí? O povo de Judá considerava que a simples posse da lei de Deus era tudo que precisava para estar seguro e acertado com Deus, mas eles falsificaram a palavra e as intenções da lei. O versículo 8 diz literalmente: eis que certamente em vão fez ele isto, a pena dos escribas é vã, nas mãos a lei de Deus foi desfigurada para encobrir a corrupção. Olha ali, em vão fez ele isto, a pena dos escribas é vã. Por quê, irmãos? Por quê? Porque não adianta eu falar uma coisa, não adianta eu querer viver uma coisa, mas não cumprir aquilo. Por isso, para nós pastores, para nós pregadores da palavra do Senhor, nós falamos: prega o que você vive, vive o que você prega. Porque aquilo que eu prego, eu aprendo e boto em prática. E aquilo que eu vivo tem que condizer com a palavra do Senhor, e tem que colocar em prática, e falar, e passar, e transmitir a mensagem da mesma maneira. Consegue compreender isso? Os escribas diziam, mudavam a lei para poder viver. E quantas pessoas, olha, não é de agora, é de tempos já. Acabamos de ler no versículo 8. Como pois dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, eis que certamente em vão fez ele isto. Eis que certamente em vão fez ele isto, a pena dos escribas é em vão. Versículo 9, para você entender: os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados, eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria há neles. Quantas pessoas tentam mudar a palavra de Deus para poder viver uma vida mais relax? Uma coisa que eu falei para um rapaz esses dias, que trabalha comigo, que é muito meu amigo: olha, Deus não fechou a porta para o reino dos céus, para que eu e você venhamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Ele não fechou a porta está aberta, só que o caminho é estreito, e a maioria de nós quer o quê? Abrir a porta. Eu já narrei isso aqui anteriormente e eu torno a repetir. Chegou uma fase em que a igreja apertou tanto, mas apertou tanto, que tudo era pecado. Jogar uma bola, usar uma bermuda, tem tanta coisa que se tornou pecado, que estreitou tanto, que a maioria vai para o inferno, por culpa da igreja. Porque daí vai tentar seguir uma regra tão obscura, tão apertada,
que a pessoa vai se desviar, vai desanimar, vai querer parar e vai abandonar. Só que eu também acompanhei uma geração que daí já escancarou demais. Beber eu posso, fumar eu posso. Cara, eu tô cansado de ver crente falar, porque cada um viva a sua religião, e cada um vai tudo pro inferno, porque a religião é de Jesus Cristo, não é minha, não é sua, não sou eu e não é você que vai mudar isso. É Jesus que vai transmitir e vai falar e vai sentenciar as tuas ações, as minhas ações. Essa é a verdade. Fecha a brecha, meu irmão. Fecha a brecha, minha irmã. Amém? Aí a maioria está passando lutas, está perdendo as bênçãos e não sabe o porquê. A maioria está passando dificuldade e não sabe o porquê. Por causa das brechas. Ontem eu escutei uma pregação do pastor Delmir da Nações para Cristo. E há algum tempo eu venho me cogitando que a pregação dele, ele pegou e falou assim, Deus permitiu Satanás roubar tudo de Jó, os camelos, as ovelhas, os gados, os bens materiais por completo, amém? Permitiu que Satanás matasse os 10 filhos de Jó. Só que no último capítulo daí, 42, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus restituiu 10 vezes mais tudo que era de Jó. Você já prestou atenção nisso? 10 vezes mais não. 2 vezes mais. Você já prestou atenção nisso? Então, tudo que ele tinha no primeiro capítulo lá, no segundo capítulo você multiplica por 2, é o que ele tem no final. Já prestou atenção nisso? Só que você já prestou atenção que os 10 filhos que ele tinha no começo é a mesma quantidade que ele tem no final? 10 filhos. A única diferença é que diz que eram mais bonitos que os primeiros. Se a palavra do Senhor diz que ele multiplicou tudo o que Jó tinha no início, por que os filhos não? Aí uma vez eu comentei com algumas pessoas isso. Meu Deus, os filhos não eram de Jó. Bom, não era mesmo não. Não era de Jó. Sangue que corria no sangue daqueles 10 filhos era o sangue de Jó. Jó podia falar, meus filhos, meus, podia. Só que todas as vezes que os filhos dele faziam uma festa, o que Jó fazia? Oferecia um sacrifício. Porque a palavra diz bem claro, eu não sei se meus filhos pecaram ou não, mas eu vou fazer um sacrifício para que Deus perdoe eles. Todas as vezes Jó falava, são teus, são teus, são teus. Jó entregou o que era dele para Deus, os filhos. Por isso que Deus não multiplicou os filhos, multiplicou só os bens, porque os bens eram de Jó. Fez sentido para você? Aqui a palavra está nos ensinando, você tem que abrir mão daquilo que você acha que é teu e não é. A tua casa só pode ser de Deus se você parar de querer mudar a palavra do Senhor e passar a viver ela. Porque o que é pecado e não é você e não sou eu que vai mudar isso. Compreende isso? No versículo 10, ele vai dizer assim, portanto darei as suas esposas a outros e os seus campos para aqueles que o herdarão, pois cada um, desde o menor até o maior, é dado a ganância, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles comporta-se falsamente. Olha só, irmãos, por que você acha que rola tanto divórcio? Porque as pessoas não se arrependem dos seus pecados, gostam de sair por aí traindo, desobedecendo. E veja que a palavra diz aqui, profetas e sacerdotes. Desde aquela época, pastores eram corruptos, pessoas que deveriam ser nossas pessoas de confiança também eram corruptas. Mas mesmo assim, ainda havia pessoas honestas. Da mesma maneira que há pastores corruptos, há açougueiros corruptos. Tem pastores roubando dízimo? Tem, mas também tem açougueiros que estão colocando carne que não deveria na sacola e pesando para senhoras de idade. Da mesma maneira que tem taxistas que é para andar numa linha reta e o cara faz um monte de curvinha lá para poder ganhar mais dinheiro em cima de pessoas que não sabem a diferença, que são pessoas inocentes, pessoas humildes. Há corruptidade em todas as áreas, em todos os lugares.
Não condene a todos por causa de alguns. Vigia, porque conheço muitos pastores bons por aí. Pastores honestos, sinceros, réticos, íntegros e tementes a Deus. Conheço muitos por aí. E no versículo 11 ele vai dizer assim, porque eles curaram a ferida da filha do meu povo, superficialmente dizendo paz, paz, quando não há paz. Quantos de nós achamos que vivemos na paz, mas não temos a paz de verdade em nossos corações? A paz que o Espírito Santo quer fornecer para mim e para você é algo muito além do normal e do padrão que a gente tem vivido. Muito além. É você estar vivendo um momento de turbilhões, mas ainda assim conseguir compreender e entender essa paz, que é uma paz totalmente fora dos padrões. No versículo 12 ele ainda vai dizer assim, estavam, pois, envergonhados quando cometeram abominação? Não, de modo algum envergonharam-se, nem foram capazes de envergonhar-se. Portanto, eles cairão no meio dos que caem, no momento da sua visitação, serão desmoralizados, diz o Senhor. Essa parte também que Jeremias está ministrando ao povo de Israel chama muita atenção, porque o povo de Judá considerava que a simples posse da lei de Deus era tudo o que eles precisavam. Só que não adianta eu conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus e não tê-la guardada no meu coração. Isso não vai mudar nada. Isso não vai dar a verdadeira paz que nós queremos. Quando o Espírito Santo começa a falar em nossos corações e nós colocamos a palavra em prática, automaticamente nós trazemos a vergonha para nós mesmos. Automaticamente nós queremos nos arrepender, mudar de ação, mudar de postura, e isso vem sendo aos poucos. É como uma árvore plantada, ela cresce, começa a dar frutos, tem todo o processo até ela conseguir fazer os frutos bons serem produzidos. Da mesma maneira é a minha vida e a sua. Se você não sente vergonha pelo pecado que você está cometendo, se você não sente vergonha, se o Espírito Santo não te incomoda mais pela forma que você está vivendo a tua vida, aí é onde eu sempre brinco com o pessoal, para e se converte, porque daí tem coisa errada. Lembrando que aquilo que já foi dito nessa aula, se você tem os mesmos hábitos que você tinha quando vivia as coisas do mundo, enquanto você vive o cristianismo, tem coisa errada. Porque a palavra de Deus diz, negue-se a si mesmo, e muitas vezes é negar as minhas vontades para conseguir fazer a vontade de um irmão. Às vezes é negar direito da minha razão para poder ganhar a vida e o coração de alguém, para mostrar o pecado, para poder mostrar as coisas erradas. Jesus, a maior parte da crucificação, ele ficou calado, mesmo ele sendo certo, no meio da tribulação, no meio da briga, no meio da intriga. Tem momentos que você vai ter que saber dialogar, assim como Jesus dialogou com Satanás, mas vai ter momentos que você vai ter que, para você poder conseguir ganhar alguém para Jesus, para você poder conseguir ganhar alguém para Deus. Só que acima de tudo, o arrependimento é a chave do capítulo 8 de Jeremias. Você vai ver que da aula 1 de Jeremias, capítulo 1, 2, 3, 4, somente o capítulo 1 não foi voltado ao arrependimento por completo, mas foi dizendo, Jeremias, vai e diga a este povo que se arrependam dos seus pecados. Porque não adianta nada eu querer passar horas e horas orando dentro da igreja, mas não me arrepender. Tão importante quanto o vigiar é o orar, e tão importante quanto o orar é o vigiar. Amém? Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje.